Bem-vindos a mais um Deep Dive. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema bem complicado. É a hibristofilia, Aham. atração sexual por pessoas que cometeram crimes violentos. Isso. E para nos guiar nessa exploração, a gente tem a psicóloga forense Fernanda. Olá a todos! Fernanda, especialista no tema. A gente vai usar como ponto de partida o caso do Wade Wilson, que foi condenado por duplo homicídio lá na Flórida. O que torna esse caso tão perturbador é que, apesar da brutalidade dos crimes, Wilson ele se tornou objeto de admiração, principalmente por mulheres. Como é que a gente pode entender essa atração por alguém que causou tanta dor? É realmente um paradoxo, né? A hibristofilia, ela desafia a nossa compreensão convencional de atração e Caraca. nos leva a questionar o que realmente motiva esse tipo de fascínio. No caso do Wilson, os detalhes dos crimes são chocantes. Ele sequestrou, ele torturou e assassinou as vítimas, né? De forma brutal. E mesmo diante de atos tão hediondos, ele recebe cartas de amor, pedidos de casamento. É como se o horror dos crimes alimentasse a fascinação. É como se a crueldade se tornasse, de alguma forma, um atrativo. Hum. Mas como isso é possível? O que leva alguém a se sentir atraído por um indivíduo capaz de tamanha violência? Existem diversas teorias, né, Ah. que tentam explicar a hibristofilia. Uma delas sugere que a atração pode estar ligada à busca por poder e controle. Pessoas com baixa autoestima, elas podem se sentir atraídas por criminosos violentos justamente por enxergá-los como figuras dominantes. Seria uma forma de compensar as suas próprias inseguranças, buscando validação em alguém que, apesar de ter cometido atos terríveis, é visto como forte, implacável. Quase como se a violência se traduzisse em poder aos olhos dessas pessoas. Hum. Mas será que é só isso? Dificilmente. A psique humana é complexa e multifacetada. A hibristofilia pode ser influenciada por uma série de fatores. Alguns especialistas acreditam que o desejo de salvar o criminoso também pode ter um papel importante. A fantasia de redenção, de transformar o monstro em um homem melhor, pode ser extremamente poderosa, levando essas mulheres a ignorarem os crimes e a se concentrarem apenas no potencial de mudança, né? Que elas acreditam existir nele. Essa ideia do complexo de Salvador é intrigante. Imagino que essa fantasia de redenção, ela se intensifica quando o criminoso é visto como uma figura carismática ou atraente. Sem dúvida. E a mídia, muitas vezes sem intenção, acaba contribuindo para a construção dessa imagem. A cobertura sensacionalista, com ênfase nos detalhes sórdidos dos crimes, né? E na personalidade do criminoso pode criar uma aura de mistério e fascínio em torno dele. No caso do Wade Wilson, a cobertura mediática foi intensa. Foi. E como é que essa exposição pode ter influenciado a percepção pública e a reação das mulheres que se sentem atraídas por ele? A cobertura do caso Wilson focou muito na aparência física dele. E alguns veículos de comunicação, eles chegaram a chamá-lo de assassino charmoso. Essa construção midiática, amplificada pelas redes sociais, pode ter despertado o interesse de mulheres suscetíveis a essa aura de bad boy, né? Levando-as a ignorarem a brutalidade dos crimes. Ou seja, a mídia, mesmo sem ter essa intenção, pode acabar romantizando a figura do criminoso e, consequentemente, alimentando a hibristofilia. Exatamente. É como se a narrativa midiática, ao invés de focar nas vítimas, né, na gravidade dos crimes, acabasse criando uma espécie de palco pro criminoso, transformando ele num personagem, num anti-herói. E essa romantização é perigosa, né? Porque ela mascara a realidade dos crimes cometidos, o sofrimento das vítimas. É importante a gente sempre lembrar que por trás de cada caso de hibristofilia existe uma história de dor, de vidas interrompidas, de famílias destruídas pela violência. Com certeza. A romantização do crime é um desserviço à memória das vítimas, né? E a busca por justiça. Mas voltando à questão da atração em si, existem outras teorias, além da busca por poder, controle e a fantasia de redenção, que podem nos ajudar a entender a hibristofilia. Sim. Alguns especialistas acreditam que, em certos casos, a atração pode estar relacionada a uma necessidade de atenção. Ao se envolver com um criminoso famoso, né, a pessoa, de certa forma, compartilha da notoriedade dele. Seria uma maneira de se destacar, de buscar os holofotes. Então, em alguns casos, a hibristofilia pode ser uma forma distorcida de busca por status ou reconhecimento. Exatamente. E essa busca por atenção, ela pode ser ainda mais intensa na nossa era digital, onde as redes sociais amplificam esse desejo por validação e visibilidade. A pessoa que declara publicamente, né, a sua admiração por um criminoso, ela pode receber curtidas, comentários, alimentando ainda mais essa necessidade de se destacar. É assustador pensar que a hibristofilia pode ser, em parte, impulsionada por essa dinâmica das redes sociais, onde a busca por likes, por seguidores, muitas vezes se sobrepõe à empatia, à compaixão. É um reflexo da nossa cultura, onde a fama, mesmo que ligada a atos terríveis, pode ser vista como algo positivo.
Mas, Fernanda, se hibristofilia é um fenômeno tão complexo, com raízes em diversas motivações, será que existe um perfil psicológico específico que seja mais suscetível a essa atração? É difícil traçar um perfil único. Aham. Mas alguns estudos apontam para algumas características, né, que podem estar presentes em indivíduos com tendência à hibristofilia. Por exemplo, histórico de relacionamentos abusivos, baixa autoestima, busca por adrenalina, fascinação pelo perigo. Ou seja, não se trata de um transtorno mental em si, mas de um conjunto de fatores que, combinados, podem aumentar a probabilidade de desenvolver essa atração por criminosos. Exatamente. A hibristofilia é um fenômeno complexo, né, que exige uma análise profunda e individualizada. E essa complexidade torna o tema ainda mais fascinante e perturbador. Sem dúvida. E essa complexidade, ela nos leva a um questionamento importante. Se a hibristofilia é impulsionada por fatores psicológicos, como a busca por poder, a fantasia de redenção ou a necessidade de atenção, até que ponto ela pode ser considerada uma patologia? É uma pergunta crucial, Fernanda. Afinal, se a hibristofilia é um desvio psicológico, será que as pessoas que a vivenciam, elas precisam de tratamento? O debate sobre a natureza da hibristofilia, ele ainda é intenso na comunidade científica. Alguns psicólogos argumentam que em casos extremos, onde a atração pelo criminoso ela se torna obsessiva e interfere significativamente na vida da pessoa, pode haver a necessidade de uma intervenção terapêutica. Seria o caso, por exemplo, de alguém que abandona a família, o trabalho, a vida social, para se dedicar exclusivamente ao relacionamento com um criminoso. Exatamente. Quando a obsessão pelo criminoso, ela leva ao isolamento social, à perda de contato com a realidade, à negligência das próprias necessidades, a linha que separa a fascinação da patologia se torna tênue. Mas e nos casos em que a atração não chega a esse ponto extremo, onde a pessoa admira o criminoso à distância, sem comprometer a vida social ou profissional? Nesses casos, a questão se torna mais complexa. Afinal, onde traçar a linha entre a curiosidade, o interesse por caso criminal e a atração propriamente dita? É como se a gente estivesse navegando em um mar de nuances, né? Onde a fronteira entre o normal e o patológico ela se torna cada vez mais nebulosa. E essa nebulosidade nos leva a questionar os limites da liberdade individual. Até que ponto a sociedade pode interferir na vida de alguém que se sente atraído por um criminoso, mesmo que essa atração não cause danos a terceiros? É um dilema ético e jurídico bem complexo. Afinal, a gente vive em uma sociedade que preza pela liberdade individual, pelo direito de cada um fazer suas próprias escolhas, né? Mesmo que essas escolhas sejam consideradas por muitos como controversas ou até mesmo moralmente questionáveis. E quando essa escolha ela envolve atração por alguém que cometeu atos terríveis, né, que causou dor e sofrimento a outras pessoas, a questão se torna ainda mais delicada. É como se a gente estivesse diante de um conflito entre a liberdade individual e a responsabilidade social. De um lado, o direito de cada um amar quem quiser, independentemente do passado dessa pessoa. Do outro, a necessidade de proteger as vítimas, de garantir a justiça e de evitar a romantização do crime. E a hibristofilia nos coloca frente a frente com esse conflito, né, nos forçando a questionar os nossos próprios valores, os nossos preconceitos, a nossa compreensão da natureza humana. Mas voltando ao caso específico do Wade Wilson, como é que a sociedade tem reagido à atenção que ele recebe de algumas mulheres? Existe um movimento para tentar coibir ou controlar essa admiração. A reação da sociedade ela tem sido de repulsa e indignação. Afinal, é difícil compreender como alguém pode se sentir atraído por um indivíduo que cometeu atos tão cruéis, né? No entanto, até o momento não existe um movimento organizado para tentar controlar ou censurar essa admiração por criminosos. Mas será que essa admiração ela não pode acabar interferindo no sistema judicial? Imagina, por exemplo, se um júri influenciado pela comoção pública em torno de um criminoso acaba sendo mais leniente em seu julgamento. Sem dúvida, a pressão da opinião pública ela pode influenciar as decisões do sistema judicial, né? E quando essa pressão ela é alimentada pela hibristofilia, o risco de injustiça se torna ainda maior. É como se a paixão, a obsessão por um criminoso, acabasse distorcendo a percepção da realidade, levando as pessoas a ignorarem a gravidade dos crimes cometidos e a minimizar o sofrimento das vítimas. E essa distorção da realidade é um dos aspectos mais preocupantes da hibristofilia. Afinal, a justiça ela precisa ser imparcial, baseada em fatos e evidências, né? E não em emoções ou fascínios. E como é que a gente pode garantir que a justiça seja feita em casos onde a hibristofilia está presente? Como evitar que a paixão por um criminoso interfira no julgamento e na aplicação da lei? Então, é um desafio complexo. É preciso garantir a imparcialidade do júri, o acesso à informação precisa e isenta sobre os crimes cometidos, né? E a proteção das vítimas de qualquer tipo de assédio ou intimidação por parte dos admiradores do criminoso. Mas a questão vai além do sistema judicial, não é mesmo?
A hibristofilia ela nos leva a questionar os limites da liberdade individual, a influência da mídia na construção da imagem de criminosos e o papel da sociedade na prevenção e combate à violência. Com certeza. É um tema multifacetado que exige uma abordagem multidisciplinar, envolvendo a psicologia, o direito, a sociologia, a comunicação e a própria sociedade como um todo, né? E a busca por soluções, por respostas para esse enigma que é a hibristofilia, ela precisa ser constante, crítica e compassiva. Compassiva com as vítimas, que carregam as marcas da violência. E compassiva com aqueles que, por razões complexas e muitas vezes obscuras, se sentem atraídos pela escuridão. Fernando, ao longo dessa conversa a gente explorou as diversas teorias, né, que tentam explicar a hibristofilia, desde a busca por poder e controle até a necessidade de atenção. E como a mídia pode influenciar a percepção pública dos criminosos, amplificando esse fascínio. Mas pensando agora no impacto individual da hibristofilia, o que acontece com as pessoas que se sentem atraídas por criminosos violentos? Bom, a hibristofilia ela pode ter consequências profundas na vida dessas pessoas. Muitas vezes elas se isolam socialmente por medo do julgamento ou da incompreensão dos outros. Familiares e amigos, né, podem se afastar incapazes de entender ou aceitar essa atração. Elas acabam vivendo essa atração quase como um segredo, um tabu. Exatamente. E esse isolamento ele pode agravar o problema, levando a um ciclo de vergonha e culpa. Sem o apoio de pessoas próximas, né, elas podem se sentir ainda mais atraídas pelo criminoso, vendo nele a única pessoa que as compreende. É como se a rejeição do mundo exterior as empurrasse ainda mais para os braços do criminoso, criando uma relação de dependência emocional. Isso, e essa dependência pode ser perigosa, porque muitas vezes o criminoso ele se aproveita dessa vulnerabilidade para manipular e controlar a pessoa. Ele pode usar cartas, telefonemas, visitas, né, para alimentar essa obsessão e até mesmo para obter favores, como dinheiro ou informações. A gente vê casos, por exemplo, de mulheres que se casam com criminosos na prisão, acreditando que estão vivendo uma grande história de amor, quando na verdade estão sendo manipuladas e exploradas. E essa exploração ela pode se estender para além da esfera emocional. Existem casos, né, de mulheres que se envolvem em atividades criminosas a mando dos seus parceiros presos. Nossa! Como o tráfico de drogas ou contrabando de objetos para dentro dos presídios. Ou seja, a hibristofilia pode ter consequências não só para a pessoa que é a vivência, mas também para a sociedade como um todo, colocando em risco a segurança pública. E esse risco ele se torna ainda maior quando o criminoso, mesmo preso, consegue manter contato com o mundo exterior, né, através de cartas, telefonemas, visitas ou redes sociais. Ele pode usar esses meios para continuar a exercer seu poder, né, e influência sobre seus admiradores, incentivando-os a cometer atos ilegais em seu nome. E como combater essa influência? Como proteger as pessoas que se sentem atraídas por criminosos e, ao mesmo tempo, garantir a segurança da sociedade? Olha, é um desafio complexo, né, que exige uma abordagem multifacetada. A gente precisa de mais pesquisas sobre hibristofilia para entender melhor, né, suas causas e consequências. A gente precisa de programas de apoio psicológico para as pessoas que a vivenciam, para que elas possam romper esse ciclo de obsessão e encontrar uma vida mais saudável, né? E a gente precisa de mecanismos de controle mais eficazes dentro do sistema prisional para evitar que criminosos continuem manipulando pessoas de dentro da cadeia. É fundamental também que a mídia adote uma postura mais responsável na cobertura de crimes, né? Evitando a glamorização dos criminosos e focando nas vítimas e nas consequências da violência. Com certeza. A forma como a mídia ela retrata os criminosos pode ter um impacto, né, significativo na percepção pública e, consequentemente, na suscetibilidade à hibristofilia. É preciso humanizar as vítimas, mostrar a dor, o sofrimento causados pela violência e desmistificar essa figura do criminoso charmoso, né? Enfim, Fernanda, a hibristofilia é um tema que nos desafia a confrontar o lado mais sombrio da natureza humana, a questionar nossos valores, nossos preconceitos e a buscar soluções para proteger as pessoas mais vulneráveis e garantir a justiça e a segurança para todos, né? Sem dúvida. É um tema complexo, né? Que exige diálogo, empatia e uma busca constante por conhecimento e compreensão. E com essa reflexão, a gente encerra o nosso mergulho profundo na hibristofilia. Esperamos que essa conversa tenha lançado luz sobre esse fenômeno tão intrigante e perturbador e que tenha despertado em você a vontade de aprofundar seus conhecimentos sobre o tema. Agradecemos a sua companhia e até a próxima.